A serenidade que assusta quem não tem controle. Há uma força silenciosa que desconcerta, que provoca, que desarma sem levantar a voz. Não é agressiva, não impõe medo, não exige reconhecimento. E ainda assim, perturba profundamente aqueles que vivem dominados pelo impulso. Essa força é a serenidade verdadeira. Vivemos em uma era onde quem grita parece mais forte, onde quem reage parece mais vivo, onde quem explode parece mais autêntico. Mas a história dos homens sábios conta outra versão. A verdadeira superioridade não está no volume da reação, mas na profundidade do controle. A serenidade não é fraqueza, é domínio, é disciplina invisível, é a capacidade de permanecer inteiro enquanto o mundo ao redor desmorona em ansiedade, comparação e disputa. E isso, para quem não governa a si mesmo, é insuportável. Se você está cansado de ser refém das próprias emoções, escreva nos comentários: eu escolho a serenidade como minha força. Essa frase não é um desejo, é uma decisão. É um compromisso silencioso de abandonar o caos interior e assumir o comando da própria mente. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa recuperar o controle da própria vida e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada reflexão é um chamado à consciência. Cada palavra é um convite à maturidade emocional. E cada vídeo é um passo firme na construção de uma mente inabalável. Respire fundo. O que você ouvirá agora não é apenas inspiração, é um confronto com sua própria responsabilidade. Lição 1. A serenidade. Revela. Quem está no controle? A maioria das pessoas acredita que poder é impor-se. Acredita que liderança é falar mais alto. Acredita que respeito é arrancado pela força da reação. Mas os grandes sábios sabiam. O verdadeiro domínio começa dentro. Sêneca ensinava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E essa liberdade não nasce quando o mundo coopera. Ela surge exatamente quando o mundo desafia, quando alguém provoca, quando uma injustiça acontece, quando a expectativa se frustra. É nesse momento que a serenidade se torna um divisor de águas. Imagine duas pessoas diante da mesma crítica. Uma reage com raiva, eleva o tom, defende-se como se estivesse sob ataque mortal. A outra escuta, silencia, observa, não porque concorda, mas porque entende que sua paz não precisa ser sacrificada para provar um ponto. A serenidade não é a ausência de emoção, é a recusa em ser governado por ela. E isso assusta. Assusta porque a maioria vive no piloto automático das próprias reações. São como folhas levadas pelo vento da opinião alheia. Se alguém elogia, sentem-se grandes. Se alguém critica, sentem-se diminuídos. Se alguém ignora, sentem-se rejeitados. Mas o homem sereno não se move ao sabor das tempestades externas. Ele é o centro estável. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. A serenidade nasce exatamente nesse espaço invisível entre o que acontece e a resposta que escolhemos dar. Esse espaço é poder. Quando você não reage impulsivamente, você cria desconforto em quem vive de reação. Quando você não entra na provocação, você desmonta o jogo de quem depende do conflito. Quando você permanece calmo, você obriga o outro a confrontar a própria instabilidade. A serenidade é um espelho da falta de controle alheia, mas sem acusar, sem confrontar, apenas existindo. E é por isso que ela incomoda, porque revela. Revela quem precisa gritar para ser ouvido. Revela quem precisa dominar para se sentir seguro. Revela quem precisa vencer discussões para compensar derrotas internas. Já o sereno não precisa vencer. Ele precisa apenas permanecer íntegro. Marco Aurélio,
Mesmo sendo imperador do maior império de sua época, escrevia para si mesmo sobre a importância de manter a tranquilidade diante da ignorância, da traição e da ingratidão. Ele entendia que sua autoridade externa seria inútil se não houvesse soberania interior. A serenidade é soberania. Ela comunica sem palavras. Eu não estou disponível para o seu caos. E isso muda a dinâmica de qualquer ambiente. No trabalho, na família, nas amizades, aquele que mantém a compostura torna-se referência silenciosa. Não porque tenta parecer superior, mas porque demonstra estabilidade. As pessoas confiam mais em quem não se descontrola. Mas há um preço. Ser sereno exige disciplina. Exige vigilância constante sobre os próprios pensamentos. Exige reconhecer o impulso e, ainda assim, escolher não segui-lo. É fácil explodir. É fácil responder na mesma moeda. É fácil justificar a própria irritação. Difícil é conter-se. Difícil é respirar antes de falar. Difícil é recusar o prazer momentâneo da reação. A serenidade é construída nos detalhes invisíveis, na pausa antes da resposta, na escolha de não alimentar uma discussão inútil, na decisão de não transformar qualquer ofensa em guerra. E quanto mais você pratica, mais percebe algo transformador. Você começa a assustar aqueles que não têm controle. Não porque se torna frio, mas porque se torna inabalável. A pessoa descontrolada precisa da sua reação para sustentar o próprio drama. Quando você não entrega isso, ela perde o terreno. E nesse vazio, ela se confronta com algo que não sabe lidar: a própria instabilidade. A serenidade não é passividade. É força silenciosa. É a prova de que você governa a si mesmo. E isso é o mais alto grau de poder que um ser humano pode alcançar. Se essa lição tocou algo dentro de você, prepare-se. Ainda estamos apenas começando. Lição 2. Quem se controla não pode ser manipulado. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria das relações humanas não é movida por amor, mas por influência. Pessoas tentam influenciar emoções, decisões, reações. Tentam provocar culpa, despertar medo, ativar inseguranças, e só conseguem quando encontram terreno fértil. A ausência de controle interior é o solo onde a manipulação cresce. Epicteto ensinava que se algo externo pode tirar sua paz, então você entregou a esse algo o poder sobre você. Essa afirmação é desconfortável, porque nos obriga a assumir responsabilidade, mas também é libertadora. Quando alguém sabe exatamente como provocar você, significa que você ainda não conhece profundamente suas próprias fragilidades. Quando alguém usa palavras para desestabilizar você, significa que sua estabilidade ainda depende da validação externa. A serenidade corta esse ciclo. Imagine uma discussão. Uma pessoa tenta ofender, a outra mantém o tom baixo, responde com clareza, sem agressividade. O agressor sente-se frustrado. Por quê? Porque não conseguiu controlar o ambiente, não conseguiu puxar o outro para o mesmo nível de instabilidade. A manipulação precisa de reação. Sem reação, ela perde força. Sêneca alertava que o homem sábio não se deixa governar por elogios nem por críticas. Ele entende que ambas podem ser armadilhas. O elogio pode inflar o ego. A crítica pode ferir o orgulho. Mas o indivíduo sereno observa ambos com a mesma postura: discernimento. Quem depende de aplausos é facilmente conduzido. Quem teme rejeição é facilmente intimidado. Mas quem se controla torna-se imprevisível para quem tenta manipular. Isso assusta. Assusta porque a manipulação é uma ferramenta comum. No trabalho, alguém provoca para testar limites. Na família, alguém usa a culpa para forçar decisões. Em relacionamentos, alguém usa silêncio como punição emocional.
Essas estratégias funcionam apenas quando encontram alguém que reage automaticamente. A serenidade quebra o ciclo automático. Ela permite que você perceba o que está acontecendo antes de responder. Permite que você identifique a intenção por trás da provocação. Permite que você escolha não entrar no jogo. E isso muda tudo. Marco Aurélio escrevia que a melhor forma de se vingar de alguém é não se tornar como ele. Essa frase não fala de vingança no sentido comum, fala de integridade, fala de não permitir que o comportamento alheio determine o seu caráter. Quando você mantém a serenidade diante de alguém que tenta manipulá-lo, você comunica uma mensagem silenciosa. Eu vejo o que você está fazendo, mas não participarei. E essa postura cria desconforto em quem depende do controle emocional dos outros. Pessoas que não governam a si mesmas frequentemente tentam governar os outros. É uma compensação inconsciente. Se não conseguem dominar o próprio interior, tentam dominar o ambiente. Mas o homem sereno não é dominável. Ele pode ouvir críticas sem desmoronar. Pode enfrentar injustiças sem perder a compostura. Pode receber elogios sem se embriagar de orgulho. Sua estabilidade não está nas circunstâncias, está na disciplina mental. Ser sereno não significa ser ingênuo. Pelo contrário, significa perceber jogos emocionais com clareza. Significa reconhecer quando alguém tenta acionar seus gatilhos e ainda assim escolher não reagir. Esse é um nível raro de maturidade. E é por isso que a serenidade intimida. Porque diante dela, a manipulação não encontra apoio. A chantagem emocional não encontra eco. A provocação não encontra combustível. A pessoa descontrolada precisa do caos para se sentir relevante. Precisa do conflito para se afirmar. Mas quando encontra alguém que não entra nessa dinâmica, ela perde o terreno. Você já percebeu como algumas pessoas se irritam ainda mais quando você permanece calmo? Isso acontece porque sua serenidade expõe a instabilidade delas. Sem levantar a voz, você revela quem está no controle. E há algo ainda mais profundo. Quando você aprende a se controlar, você também deixa de manipular. Você não usa silêncio como arma. Não usa palavras para ferir. Não usa emoções como ferramenta de poder. Você se torna livre. Livre de ser puxado por impulsos. Livre de ser conduzido por jogos invisíveis. Livre de precisar vencer cada confronto. Essa liberdade é rara. E justamente por ser rara, chama a atenção. A serenidade não é ausência de força. É força refinada. É poder sem necessidade de provar poder. E quanto mais você desenvolve esse domínio, mais percebe que o mundo reage de forma diferente à sua presença. Não porque você impõe, mas porque você não pode ser movido. A verdadeira autoridade começa quando ninguém consegue pressionar seus botões emocionais. Essa é a segunda lição, e ela apenas aprofunda o que ainda está por vir. Lição 3. O silêncio é uma forma de superioridade. O mundo moderno idolatra o ruído. Opiniões rápidas, respostas imediatas, posicionamentos inflamados, todos querem falar. Poucos querem refletir e quase ninguém suporta o silêncio. Mas o silêncio, quando nasce da consciência, não é ausência, é presença concentrada. Sêneca alertava que muitas vezes nos arrependemos das palavras ditas, mas raramente do silêncio mantido. Isso porque falar é fácil, conter-se exige força. Reagir é automático, silenciar é escolha. A serenidade encontra no silêncio seu aliado mais poderoso. Imagine uma situação de confronto. Alguém tenta provocar, elevar o tom, arrastar você para um campo emocional desordenado. A expectativa é que você responda no mesmo nível, que defenda seu ego, que lute por validação. Mas você silencia, não por medo,
não por incapacidade de argumentar, mas porque entende que nem toda batalha merece sua energia. Esse silêncio cria desconforto. Ele desmonta a dinâmica do confronto. A outra pessoa, que esperava resistência, encontra espaço vazio, e nesse vazio sente a própria agitação ecoar. O silêncio revela quem precisa de plateia. Epicteto ensinava que devemos ser mais atentos ao que pensamos do que ao que dizemos. Isso implica reconhecer que a palavra é apenas a ponta visível de um processo interno. Quando você domina o que acontece dentro de si, a necessidade de falar compulsivamente diminui. O silêncio consciente não é omissão, é estratégia. Ele permite observar, permite entender intenções, permite evitar erros desnecessários. Muitos conflitos se prolongam porque alguém precisa ter a última palavra. A serenidade elimina essa necessidade. O homem sereno não busca vencer debates, mas preservar sua integridade. E isso é uma forma de superioridade. Não superioridade arrogante, mas moral. A capacidade de não se deixar reduzir ao nível da provocação. A decisão de não alimentar discussões vazias. A escolha de não responder a cada ataque como se fosse uma ameaça à própria existência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a melhor resposta à ignorância é manter o próprio caráter intacto. Ele governava um império, enfrentava traições, pressões políticas e guerras. Ainda assim, sua maior preocupação era não se tornar igual àquilo que criticava. Isso é silêncio interior, não é apenas calar a boca, é calar o tumulto da mente. Muitas pessoas falam demais porque temem o vazio. Temem o espaço onde são obrigadas a ouvir a própria consciência. O silêncio as confronta com inseguranças que preferem abafar com ruído. Mas o indivíduo sereno não teme o silêncio. Ele o usa como ferramenta. Em reuniões, observa antes de opinar. Em conflitos, escuta antes de responder. Em críticas, reflete antes de reagir. Esse intervalo entre estímulo e resposta é o território da liberdade. Quando você fala menos e pensa mais, suas palavras ganham peso. Elas deixam de ser impulsivas e tornam-se deliberadas. E o mundo começa a perceber algo diferente em você. Consistência. A serenidade expressa pelo silêncio comunica maturidade. Mostra que você não precisa provar nada o tempo todo, que sua identidade não depende da aprovação imediata, e isso desconcerta quem vive de validação. Pessoas que precisam constantemente afirmar-se sentem-se ameaçadas por quem não entra na disputa. O silêncio é interpretado como desinteresse, como frieza, como arrogância. Mas, na verdade, é autocontrole. O homem sereno não responde a toda provocação porque entende que responder é muitas vezes aceitar o convite para descer ao nível do conflito. Ele escolhe elevar-se. O silêncio também protege sua energia. Cada discussão inútil consome tempo e clareza mental. Cada reação impulsiva desgasta sua estabilidade. Quando você aprende a selecionar suas batalhas, sua vida torna-se mais leve. E há algo ainda mais poderoso. O silêncio cria espaço para a escuta verdadeira. Você começa a perceber nuances, intenções, emoções escondidas nas entrelinhas. Torna-se mais estratégico, mais sábio. A serenidade, aliada ao silêncio, transforma sua presença. Você não precisa falar alto para ser notado. Sua postura comunica equilíbrio. Sua expressão transmite controle. E aqueles que vivem no ruído sentem-se expostos. Porque diante de alguém que domina o silêncio, o barulho revela fragilidade. Essa é a terceira lição. E agora, a jornada se aprofunda ainda mais. Se estas reflexões estão expandindo sua consciência, curta este vídeo, inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Compartilhe com alguém que precisa desenvolver domínio emocional e escreva nos comentários qual dessas lições mais impactou você até aqui.
A disciplina começa na decisão de continuar aprendendo. Lição 4. A serenidade desarma conflitos antes que eles comecem. A maioria dos conflitos não começa com grandes eventos. Começa com pequenas faíscas, um comentário mal interpretado, um tom levemente mais duro, uma expectativa frustrada. O que transforma essas faíscas em incêndios é a ausência de controle emocional. A serenidade atua antes da explosão. Ela interrompe a escalada invisível que acontece dentro da mente. Sêneca afirmava que a ira é uma forma temporária de loucura. Quando alguém perde o domínio sobre si, sua percepção se distorce. Pequenos incômodos tornam-se ofensas imperdoáveis. Divergências tornam-se ameaças pessoais. Mas a serenidade devolve proporção às coisas. Imagine um ambiente tenso. Alguém eleva a voz. O clima começa a pesar. Em segundos, outros são puxados pela mesma vibração. A energia coletiva se deteriora. Agora imagine que nesse mesmo cenário, uma pessoa permanece centrada. Sua respiração é estável. Seu olhar é firme. Sua voz não acompanha o volume do outro. Essa presença altera o ambiente. A serenidade tem um efeito regulador. Ela desacelera o ritmo do conflito, obriga a outra parte a ajustar o tom e muitas vezes impede que o confronto evolua. Epicteto ensinava que quando alguém o irrita é porque você permitiu que ele governasse sua mente. Essa frase não serve para culpar, mas para despertar responsabilidade. Cada vez que reagimos automaticamente, entregamos o controle da situação. Ser sereno é manter a liderança interna. Conflitos exigem duas partes dispostas a lutar. Se uma delas se recusa a entrar no campo emocional desordenado, o confronto perde intensidade. Isso não significa aceitar injustiças ou permanecer em silêncio diante do que é errado. Significa escolher a forma como você se posiciona. Uma postura firme, mas calma, é mais eficaz do que um ataque impulsivo. Pessoas descontroladas esperam resistência emocional, esperam gritos, acusações, defesa apaixonada. Quando encontram serenidade, sentem-se desorientadas. A serenidade desarma porque não oferece o combustível que o conflito precisa. Marco Aurélio refletia que a melhor maneira de lidar com a agressividade alheia é lembrar que todos agem conforme aquilo que acreditam ser correto. Essa perspectiva não justifica comportamentos inadequados, mas amplia a compreensão. Ao compreender, você reduz a necessidade de atacar. A serenidade nasce da compreensão. Quando você entende que o outro pode estar projetando inseguranças, frustrações ou medos, sua reação muda. Você deixa de ver um inimigo e passa a ver alguém dominado por emoções, e isso transforma a resposta. Em vez de confronto direto, a firmeza tranquila. Em vez de humilhação, a limite claro. Em vez de explosão, a posicionamento consciente. A serenidade também protege sua reputação. Pessoas lembram de quem perdeu o controle, mas respeitam profundamente quem soube manter a compostura mesmo sob pressão. Em ambientes profissionais, essa qualidade diferencia líderes de impulsivos. Em relacionamentos, diferencia maturidade de instabilidade. Na vida cotidiana, diferencia força de fragilidade disfarçada. Mas manter-se sereno não é fácil. O impulso de reagir é imediato. A sensação de injustiça ativa o desejo de defesa. O ego exige resposta. É nesse momento que a disciplina estoica entra em ação. Respirar antes de falar. Perguntar antes de acusar. Refletir antes de concluir. Essas pequenas escolhas evitam grandes rupturas. A serenidade não elimina conflitos da vida, mas redefine como eles acontecem. Em vez de guerras emocionais, surgem diálogos firmes. Em vez de confrontos destrutivos, surgem ajustes conscientes. E algo interessante acontece. As pessoas começam a evitar conflitos desnecessários com você. Não porque tenham medo, mas porque percebem que você não reage impulsivamente.
Sabem que não conseguirão provocá-lo facilmente. Isso gera respeito. A serenidade é uma barreira invisível contra o caos externo. Ela estabelece limites claros, sem necessidade de agressividade. E para quem vive alimentado por drama e descontrole, essa estabilidade é desconcertante. Você começa a perceber que não precisa vencer discussões para manter sua dignidade. Não precisa provar força através de volume. Não precisa revidar cada provocação. Sua presença já comunica autoridade. Essa é a quarta lição. A serenidade não apenas controla conflitos, ela os impede antes mesmo de nascerem. Lição 5. A serenidade protege sua energia. Existe um recurso mais valioso que dinheiro, reputação ou reconhecimento, sua energia mental. Ela determina a qualidade das suas decisões, a clareza do seu pensamento e a firmeza da sua postura. E, no entanto, a maioria das pessoas desperdiça essa energia em batalhas que nunca deveriam ter sido travadas. A serenidade funciona como um filtro. Ela impede que qualquer estímulo externo tenha acesso imediato ao seu interior. Marco Aurélio escrevia que a mente pode transformar qualquer obstáculo em vantagem, desde que permaneça clara. Mas como manter clareza se você reage a cada comentário, a cada provocação, a cada expectativa frustrada? Cada reação impulsiva é um vazamento de energia. Pense nas últimas vezes em que você se irritou. Quanto tempo sua mente permaneceu presa naquele episódio? Horas, dias, talvez semanas, revivendo a conversa, reformulando respostas, imaginando confrontos. Tudo isso consome uma quantidade imensa de atenção. A serenidade interrompe esse ciclo. Ela permite que você diga internamente: isso não merece minha energia. E essa decisão muda o curso do seu dia. Sêneca advertia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, o evento externo já passou, mas a mente continua alimentando o desconforto. A serenidade impede que você prolongue artificialmente o sofrimento. Quando você mantém a calma diante de uma provocação, não apenas evita o conflito, você preserva sua capacidade de foco. Pessoas descontroladas vivem exaustas. Não necessariamente pelo trabalho físico, mas pelo desgaste emocional constante. Estão sempre reagindo, defendendo-se, comparando-se, antecipando críticas. A serenidade cria um espaço de descanso interior. Esse descanso não é passividade, é economia estratégica de energia. Você aprende a escolher onde investir sua atenção. Aprende a distinguir o que realmente importa do que é apenas ruído. Aprende a deixar passar comentários irrelevantes sem permitir que eles definam seu estado emocional. Epicteto ensinava que devemos concentrar nossos esforços apenas naquilo que está sob nosso controle. Essa é uma das ideias mais libertadoras da filosofia estoica. Quando você aceita que não pode controlar opiniões alheias, decisões externas ou eventos inesperados, você para de lutar contra o inevitável. E ao parar de lutar contra o que não depende de você, sua energia retorna. A serenidade também protege sua criatividade. Uma mente agitada tem dificuldade de pensar com profundidade. Uma mente dominada por ressentimentos não consegue enxergar oportunidades. Uma mente presa ao passado não constrói o futuro. Ao manter-se sereno, você mantém espaço mental para estratégias melhores. Isso é poder. Enquanto outros estão ocupados discutindo, você está planejando. Enquanto outros estão reagindo, você está construindo. Enquanto outros estão presos ao drama, você está avançando. Essa diferença torna-se visível com o tempo. Pessoas que preservam sua energia avançam mais rápido, tomam decisões mais precisas e cometem menos erros impulsivos. Não porque sejam superiores, mas porque não desperdiçam força em batalhas pequenas. Mas há um ponto crucial.
A serenidade exige consciência constante. O impulso de reagir é automático. O desejo de defender o ego é imediato. Preservar energia significa resistir à tentação de responder a tudo. Nem toda mensagem merece resposta. Nem toda crítica exige justificativa. Nem toda opinião precisa ser confrontada. Ao compreender isso, você começa a sentir uma leveza diferente. O peso de precisar reagir desaparece. A obrigação de provar algo se dissolve. Sua energia passa a ser direcionada para o que realmente transforma sua vida. Disciplina, aprendizado, construção de metas, fortalecimento de caráter. E algo curioso acontece. Quanto mais você preserva sua energia, mais produtivo se torna. Quanto menos você se envolve em conflitos desnecessários, mais tempo tem para evoluir. A serenidade não apenas protege sua paz, ela amplia sua capacidade de realização. E aqueles que vivem dispersos emocionalmente percebem essa diferença. Observam seu progresso silencioso, percebem sua estabilidade. E muitas vezes não entendem como você consegue manter-se firme enquanto tudo parece turbulento. A resposta é simples, mas rara. Você decidiu não desperdiçar sua energia. Essa é a quinta lição. Lição 6. A serenidade expõe a fragilidade do ego. O ego é barulhento. Ele exige reconhecimento, teme críticas, busca superioridade. Ele reage antes de refletir. Ele se ofende com facilidade. E, acima de tudo, ele precisa constantemente provar algo. A serenidade, por outro lado, não precisa provar nada. Quando alguém ataca sua reputação e você permanece calmo, o ego alheio se agita. Quando alguém tenta diminuí-lo e você responde com firmeza tranquila, o outro se desestabiliza. Não porque você o confrontou com agressividade, mas porque sua estabilidade revela a insegurança dele. Sêneca ensinava que o sábio é autossuficiente não no sentido material, mas no sentido emocional. Ele não depende de aplausos para manter sua dignidade, não depende de aprovação para validar seu valor. Isso fere o ego de quem depende dessas coisas. Pessoas guiadas pelo ego vivem em comparação constante. Precisam sentir-se acima para se sentirem seguras. Precisam vencer discussões para manter a autoestima. Precisam ser notadas para acreditar que importam. Mas quando encontram alguém que não compete, algo se rompe. A serenidade retira o palco. Epicteto lembrava que não somos perturbados pelo que acontece, mas pela opinião que temos sobre o que acontece. O ego cria narrativas exageradas. Ele me desrespeitou. Ela tentou me humilhar. Preciso responder à altura. A serenidade questiona essas narrativas. Ela pergunta: isso realmente ameaça quem eu sou? Ou ameaça apenas a imagem que construí? Esse questionamento é poderoso. Quando você não reage para defender sua imagem, mas age para preservar seu caráter, algo muda profundamente. Sua identidade deixa de depender da percepção externa. Ela passa a se apoiar em princípios, e princípios não se abalam com facilidade. Marco Aurélio escrevia que a melhor resposta a uma ofensa é não imitá-la. Isso exige humildade. Exige reconhecer que defender o ego pode custar a paz, e que a verdadeira força não está em esmagar o outro, mas em manter-se íntegro. A serenidade expõe o ego porque demonstra que não é necessário inflar-se para permanecer firme. Em discussões, o ego busca vitória. A serenidade busca clareza. O ego busca aplauso. A serenidade busca coerência. O ego busca dominar. A serenidade busca estabilidade. Quando alguém tenta provocar você e não encontra reação exagerada, sente-se frustrado. A estratégia falha. A tentativa de inflamar o ambiente não prospera. E nesse momento, a fragilidade aparece. O ego precisa de validação constante. A serenidade não. Isso cria um contraste tão evidente que incomoda.
Mas há um ponto importante. A serenidade não significa ausência de posicionamento. Você pode discordar com firmeza, pode estabelecer limites, pode recusar desrespeito. A diferença está na forma. Você não precisa elevar o tom para ser ouvido, não precisa humilhar para estabelecer autoridade, não precisa vencer para manter dignidade. Essa postura exige maturidade, exige trabalho interno, exige autoconhecimento. É fácil agir movido pelo ego. Difícil é reconhecer quando ele está no comando. A serenidade exige vigilância constante sobre seus pensamentos. Exige observar o impulso de defender-se imediatamente. Exige a coragem de silenciar o orgulho quando ele quer explodir. Mas, quando você aprende a fazer isso, algo extraordinário acontece. Você se torna menos vulnerável a ataques. Ofensas perdem impacto. Críticas tornam-se informações. Provocações tornam-se testes de caráter. E você passa nesses testes não pela agressividade, mas pela estabilidade. Pessoas que vivem dominadas pelo ego sentem-se desconfortáveis perto de alguém sereno. Porque a serenidade funciona como contraste. Ela revela o exagero, revela a necessidade constante de afirmação. Sem dizer uma palavra, você demonstra que não precisa competir para existir. Essa é uma das formas mais altas de poder emocional. A serenidade não apenas controla conflitos, protege energia e evita manipulações. Ela desmascara o ego, primeiro o seu, depois o dos outros. E quando você aprende a governar seu próprio ego, torna-se difícil ser abalado. Essa é a sexta lição. Se você deseja continuar aprofundando esse domínio interior, curta este vídeo, inscreva-se no canal Sentinela Estoico e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa fortalecer a própria mente. A construção do caráter começa na decisão de permanecer. Lição 7. A serenidade é uma forma de autoridade invisível. Há pessoas que impõem autoridade pelo medo, outras pelo cargo, algumas pela força da personalidade, mas existe um tipo mais raro e mais profundo de autoridade, aquela que nasce da serenidade. Ela não precisa ser anunciada, não precisa ser defendida, ela simplesmente é percebida. Marco Aurélio governava exércitos, decidia destinos de nações e enfrentava pressões inimagináveis. Ainda assim, seus escritos revelam uma preocupação constante com o domínio interior. Ele sabia que nenhum título externo sustentaria sua liderança se sua mente fosse instável. A autoridade verdadeira começa na autogestão. Quando você mantém a calma em situações de tensão, as pessoas começam a observá-lo de maneira diferente. Quando todos se precipitam e você pondera, sua presença se torna referência. Quando há incerteza e você permanece centrado, transmite segurança. Isso é autoridade invisível. Ela não nasce da imposição, mas da coerência. Não surge da agressividade, mas da consistência emocional. Sêneca ensinava que o homem sábio é aquele que não se deixa dominar nem pela prosperidade, nem pela adversidade. Essa estabilidade cria confiança, e confiança é a base de qualquer liderança duradoura. Pessoas instáveis podem ser carismáticas, podem até inspirar momentaneamente, mas no longo prazo geram insegurança. Nunca se sabe como reagirão, nunca se sabe se manterão a palavra, nunca se sabe se agirão por princípio ou por impulso. Já a serenidade oferece previsibilidade moral. Você se torna alguém cuja reação não depende do humor do dia. Alguém cuja postura não oscila conforme a aprovação externa. Alguém que mantém direção mesmo sob pressão. Essa consistência constrói respeito silencioso. Epicteto afirmava que ninguém é livre se não dominar a si mesmo, e liberdade interior é pré-requisito para exercer influência legítima. Como liderar outros se você é escravo de emoções passageiras? A serenidade comunica maturidade, e maturidade inspira confiança.
Em ambientes profissionais, isso é decisivo. Em momentos de crise, todos procuram estabilidade. Procuram alguém que não reaja de maneira impulsiva. Procuram alguém que enxergue além do problema imediato. A serenidade amplia sua visão. Ela impede que o medo obscureça seu julgamento. Impede que a raiva distorça suas decisões. Impede que o orgulho comprometa sua estratégia. E essa clareza torna-se diferencial. Mas há um detalhe importante. A autoridade invisível não busca reconhecimento. Ela não precisa ser validada publicamente. Muitas vezes, ela é percebida nos bastidores, em olhares de confiança, em convites para decisões importantes, em respeito espontâneo. Você não precisa anunciar que é forte. Sua postura revela. A serenidade também redefine a forma como você estabelece limites. Em vez de explosões, há firmeza. Em vez de ameaças, há posicionamento claro. Em vez de confrontos destrutivos, há direcionamento seguro. Isso cria um ambiente onde as pessoas sabem até onde podem ir. Sabem que você não será manipulado facilmente. Sabem que suas decisões não serão tomadas por impulso. E essa previsibilidade gera estabilidade coletiva. Pessoas descontroladas tendem a questionar a autoridade serena porque confundem calma com fraqueza. Mas essa percepção dura pouco. Com o tempo, percebem que a serenidade não recua diante de desafios. Ela apenas escolhe o momento certo de agir. A verdadeira autoridade não precisa provar força a cada instante. Ela escolhe quando falar, quando agir e quando permanecer firme. Esse discernimento é fruto de disciplina interna. Quando você domina a si mesmo, não precisa dominar os outros. Sua influência surge naturalmente. Sua presença comunica confiança. Sua postura inspira equilíbrio. E, em um mundo onde muitos vivem à mercê de impulsos, essa qualidade torna-se rara e valiosa. A serenidade transforma você em referência sem que você precise reivindicar esse papel. Essa é a 7ª lição. Lição 8. A serenidade amplia sua visão da realidade. A mente agitada enxerga distorcido. Quando estamos dominados por emoções intensas, nossa percepção se estreita. Pequenos problemas parecem catástrofes. Críticas tornam-se ataques pessoais. Obstáculos parecem provas de incapacidade. A serenidade expande o campo de visão. Epicteto ensinava que devemos separar os fatos das interpretações. O fato é neutro. A interpretação é construída pela mente, e quando a mente está agitada, a interpretação tende ao exagero. Ser sereno é recuperar a capacidade de enxergar com proporção. Imagine uma situação de fracasso. Um projeto não dá certo, uma tentativa falha, uma expectativa se frustra. A mente impulsiva rapidamente constrói narrativas destrutivas. Eu não sou capaz. Nada dá certo para mim. Isso prova minha incompetência. Mas a serenidade intervém. Ela pergunta: o que realmente aconteceu? Qual é o dado objetivo? O que posso aprender aqui? Essa postura transforma derrotas em aprendizado. Marco Aurélio refletia que tudo o que acontece pode ser convertido em matéria-prima para o crescimento, desde que a mente esteja disposta a trabalhar com isso. Essa disposição nasce da calma. Uma mente em pânico não aprende, ela apenas reage. A serenidade também amplia sua visão nas relações humanas. Quando alguém age de forma agressiva, a reação imediata é interpretar como ataque pessoal. Mas, ao manter a calma, você começa a enxergar além do comportamento. Talvez haja medo, talvez haja insegurança, talvez haja frustração acumulada. Essa compreensão não significa aceitar desrespeito, significa interpretar com mais profundidade. A mente serena é capaz de observar o contexto, é capaz de considerar múltiplas perspectivas, é capaz de reconhecer que a realidade é mais complexa do que a primeira impressão sugere. Pessoas dominadas por emoções veem apenas o próprio ponto de vista.
Pessoas serenas conseguem enxergar o todo. Sêneca advertia que a pressa é inimiga da sabedoria. Quando reagimos rapidamente demais, decidimos com base em emoções passageiras. Quando desaceleramos, damos espaço para a razão. A serenidade desacelera. Ela cria um intervalo entre o evento e a conclusão. Nesse intervalo, você reconsidera, reavalia, redimensiona. Quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas enxergassem além do momento imediato? Quantas decisões seriam mais sábias se não fossem tomadas sob impulso? A serenidade também protege você de generalizações perigosas. Um erro não define sua identidade. Uma crítica não determina seu valor. Um fracasso não sela seu destino. A mente agitada transforma episódios isolados em sentenças permanentes. A mente serena reconhece que a vida é dinâmica. Esse reconhecimento amplia horizontes. Quando você não se deixa dominar pelo pânico, começa a perceber oportunidades onde outros veem apenas problemas. Começa a identificar aprendizados ocultos em situações difíceis. Começa a agir estrategicamente em vez de emocionalmente. E isso altera profundamente seus resultados. A serenidade não elimina desafios. Ela modifica sua perspectiva sobre eles. Enquanto alguns se afogam em interpretações negativas, você mantém clareza. Enquanto outros se perdem em narrativas dramáticas, você busca dados concretos. Enquanto muitos reagem com medo, você avalia com lucidez. Essa lucidez é rara e, por ser rara, destaca-se. Pessoas que mantêm serenidade tornam-se consultadas em momentos críticos, tornam-se referência em decisões importantes, tornam-se apoio quando os outros estão emocionalmente confusos. Não porque sabem tudo, mas porque enxergam com equilíbrio. A serenidade é como limpar uma lente embaçada. A realidade não muda, mas sua forma de vê-la se transforma completamente. E quando você começa a enxergar com mais clareza, suas escolhas tornam-se mais conscientes, seus passos tornam-se mais firmes, sua trajetória torna-se mais consistente. Essa é a 8ª lição. A serenidade amplia sua visão da realidade e impede que emoções passageiras definam conclusões permanentes. Lição 9. A serenidade é um escudo contra o medo. O medo é uma das forças mais poderosas que atuam silenciosamente na mente humana. Ele distorce decisões, paralisa ações e enfraquece convicções. Muitas vezes, não se apresenta de forma clara. Disfarça-se de prudência excessiva, de insegurança constante, de necessidade de aprovação. Mas o medo prospera em mentes agitadas. Sêneca escreveu que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Essa frase revela algo profundo. Grande parte dos nossos medos não nasce dos fatos, mas das projeções. Antecipamos fracassos que ainda não aconteceram. Criamos cenários de rejeição que talvez jamais existam. A serenidade interrompe essa espiral. Quando você mantém a calma, consegue observar o medo em vez de ser dominado por ele. Consegue perguntar: isso é um risco real ou uma suposição? Estou reagindo a um fato ou a uma narrativa interna? Esse questionamento enfraquece o medo. Epicteto ensinava que devemos nos concentrar apenas no que está sob nosso controle. O medo geralmente surge da tentativa de controlar o incontrolável, a opinião alheia, o resultado final, o julgamento externo. A serenidade devolve foco ao que depende de você. Você não controla se será aprovado, mas controla sua preparação. Não controla se será criticado, mas controla sua postura. Não controla o futuro, mas controla suas ações no presente. Quando a mente se ancora nessas verdades, o medo perde intensidade. A serenidade não elimina o risco, ela elimina a paralisia.
Pessoas dominadas pelo medo evitam agir para não falhar, evitam se expor para não serem julgadas, evitam tentar para não experimentar frustração. Mas essa evasão constante gera uma vida limitada. A serenidade permite agir apesar do medo. Marco Aurélio enfrentou guerras, crises e traições. Ainda assim, suas reflexões mostram alguém que buscava estabilidade interior acima de tudo. Ele compreendia que o medo não desaparece por completo, mas pode ser colocado em seu devido lugar. O medo torna-se conselheiro, não comandante. Quando você mantém serenidade diante de incertezas, transmite confiança. Outros podem entrar em pânico, outros podem reagir com desespero, mas você mantém postura firme, e essa postura muda o ambiente. A serenidade é contagiosa. Ela reduz a ansiedade coletiva. Ela transmite estabilidade em momentos críticos. Ela inspira coragem em quem está ao redor. E há algo ainda mais profundo. Quando você não é governado pelo medo, torna-se difícil ser intimidado. A intimidação depende da ameaça. Se a ameaça não controla sua mente, perde força. Isso não significa imprudência, significa equilíbrio, significa avaliar riscos com clareza, sem exageros emocionais, significa agir estrategicamente, não impulsivamente. A serenidade também protege você de decisões precipitadas, motivadas pelo medo. Quantas vezes alguém aceita algo que não deseja apenas para evitar confronto? Quantas vezes alguém abandona um objetivo por medo de julgamento? A mente serena não decide para fugir do desconforto. Decide com base em princípios, e essa diferença altera o curso da vida. Quando você aprende a observar o medo sem se identificar com ele, algo muda internamente. Ele deixa de ser uma prisão e passa a ser um sinal. Um indicador de que você está saindo da zona de conforto. Um convite à preparação. A serenidade transforma o medo em combustível para crescimento. Enquanto muitos recuam, você avança com cautela consciente. Enquanto muitos se escondem, você se posiciona com firmeza. Enquanto muitos são dominados pela antecipação negativa, você permanece presente. Essa presença enfraquece fantasmas imaginários. A serenidade é um escudo porque impede que o medo se torne tirano. Ela protege sua mente contra projeções catastróficas. Ela mantém sua visão ancorada na realidade. E quando você age com calma, mesmo diante da incerteza, sua força torna-se evidente. Essa é a 9ª lição. Lição 10. A serenidade é a marca dos que se tornaram inabaláveis. Existe um momento na jornada interior em que algo muda de forma definitiva. Não é uma transformação visível aos olhos apressados. Não há anúncio público, nem aplauso coletivo. Mas há uma certeza silenciosa. Você não reage mais como antes. O que antes o desestabilizava agora apenas informa. O que antes o ofendia agora apenas revela. O que antes o paralisava agora apenas desafia. Essa é a marca de quem se tornou inabalável. Epicteto afirmava que a verdadeira educação consiste em aprender a desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Não se trata de resignação passiva, mas de alinhamento com a realidade. Quando você deixa de lutar contra o inevitável, sua energia se volta para o que pode ser transformado. A serenidade nasce dessa aceitação madura. Ela não é indiferença, não é frieza emocional, não é distanciamento da vida. Pelo contrário, é presença plena sem descontrole. Sêneca dizia que a maior riqueza é uma mente satisfeita consigo mesma. Isso significa que sua estabilidade não depende de circunstâncias externas, não depende de elogios, de conquistas momentâneas ou de validações públicas. Quando sua paz não é negociável, você se torna difícil de abalar. A serenidade é a consequência de inúmeras pequenas escolhas invisíveis. Escolher não responder impulsivamente. Escolher refletir antes de concluir. Escolher agir por princípio e não por orgulho.
Com o tempo, essas escolhas constroem caráter. Marco Aurélio escreveu que a mente, que está em harmonia consigo mesma, é uma fortaleza. Essa fortaleza não impede dificuldades, mas impede que dificuldades destruam quem você é. A pessoa inabalável não é aquela que nunca sofre. É aquela que não se desintegra quando sofre. Ela sente, mas não se perde. Ela enfrenta, mas não se desespera. Ela cai, mas não se define pela queda. Essa postura cria um contraste profundo com o comportamento comum. Em um mundo onde muitos são conduzidos por emoções voláteis, a serenidade torna-se rara, e o raro chama a atenção. Alguns interpretarão sua calma como arrogância, outros como distanciamento, outros ainda como indiferença. Mas aqueles que observam com maturidade perceberão. Trata-se de domínio. O domínio de quem compreendeu que reagir não é sinônimo de força, que gritar não é sinônimo de autoridade, que vencer discussões não é sinônimo de grandeza. A verdadeira força está na estabilidade. Quando você se torna inabalável, algo curioso acontece. Sua presença começa a influenciar ambientes. Conflitos diminuem ao seu redor. Pessoas pensam 2 vezes antes de provocar. O respeito se estabelece sem necessidade de imposição. Não porque você se impõe, mas porque você não pode ser facilmente movido. A serenidade também altera sua relação com o tempo. Você deixa de agir com urgência emocional, deixa de decidir sob pressão interna, passa a avaliar com calma. E essa calma melhora a qualidade das suas escolhas. Ser inabalável não significa ser inflexível. Significa ser firme nos princípios e flexível nas circunstâncias. Você aprende a adaptar estratégias sem comprometer valores. Aprende a recuar quando necessário, sem sentir-se derrotado. Aprende a avançar com prudência quando o momento exige. Essa maturidade não surge de um dia para o outro. É resultado de prática constante, de vigilância sobre pensamentos, de humildade para reconhecer erros, de disciplina para manter a postura mesmo quando ninguém está observando. E, ao alcançar esse nível, você percebe algo libertador. Não precisa mais provar nada. Sua paz fala por você. Sua estabilidade comunica sua força. Sua serenidade revela seu domínio. Essa é a 10ª lição. E ela encerra um ciclo. A serenidade que assusta quem não tem controle não é sobre parecer forte. É sobre tornar-se forte. Não é sobre calar emoções, mas sobre governá-las. Não é sobre fugir do mundo, mas sobre permanecer íntegro dentro dele. Ao longo dessas lições ficou claro: a serenidade protege sua energia, desarma conflitos, amplia sua visão, enfraquece o medo, expõe o ego e constrói autoridade silenciosa. Mas nada disso acontece por acaso. A serenidade é uma decisão diária. Uma decisão de respirar antes de reagir, de refletir antes de julgar, de agir por princípios, não por impulsos. Ela é construída nos detalhes invisíveis da rotina, nos momentos em que ninguém vê, nas situações em que seria mais fácil explodir, mas você escolhe permanecer inteiro. E quando essa escolha se repete, dia após dia, você se transforma. Não em alguém distante, não em alguém frio, mas em alguém inabalável. Que essas lições não sejam apenas reflexão, mas prática. Que sua presença se torne sinônimo de estabilidade. Que sua mente se torne uma fortaleza que nenhuma provocação consegue invadir. A serenidade não é o fim da jornada. É o início de uma vida governada por consciência. Até o próximo vídeo.